quantitativo, apresentava perfis, e criou-se, aí no final dos anos, meados dos anos 80 para 90, uma discussão muito forte que opunha, né, pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa, que é algo até que eu trato no livro também, e que é um falso dilema, mas era uma discussão muito viva, né, porque alguns autores, né, achavam que a pesquisa qualitativa ela era identificada com o positivismo, porque imitava a área das ciências naturais, e que era uma visão também da época, né, que a gente tem sempre que situar as ideias na época em que elas surgiram, e que a gente pode dizer hoje que é totalmente superado, tá? E, em primeiro lugar, que também havia uma discussão de paradigmas, paradigma qualitativo e paradigma quantitativo, que a própria professora Alda, muito apropriadamente nesse livro, diz que isso não são paradigmas de pesquisa, são, né, modalidades de pesquisa que podem estar dentro de paradigmas variados, né? Então, acho que fundamentalmente é isso. Eu vou dar um pulo aqui em muitos slides para mostrar para vocês o que Rita vinha falando, e a última, eu acho que foi a Fabiana que perguntou, qual era o que a gente ia fazer no projeto, né? Como é que vocês iam escrever e o que vinha na primeira etapa e o que vinha na segunda. Então, aí, retomando muita coisa que a gente já falou e que a Rita também já falou, a primeira rodada do seminário, né, que já começa vocês já começam a produzir para isso na próxima semana, vocês vão fazer a introdução do trabalho, mas só que não é uma introdução espontânea, né, solta. Porque eu trabalho na escola X, eu vejo esse problema. Não, tem que contextualizar o problema, situando esse problema dentro de uma revisão, no momento, mínima de literatura, para apresentar um problema que seja um problema de pesquisa, que não necessariamente, isso é uma coisa muito importante, é uma preocupação prática. Eu quero saber por que os meus alunos sei lá, da 7ª série não conseguem aprender o conteúdo X. Muito bem. Isso é um problema real, é um problema da prática profissional, mas para ser um problema de pesquisa, ele tem que ser, né, repensado, tem que passar por um movimento de reflexão, tá? E essa reflexão passa por leituras, não é, a leitura de trabalhos similares, para que vocês saiam desse probleminha do cotidiano que o Bourdieu chama de sociologia espontânea, né, Rita? A sociologia espontânea. Quer dizer, romper um pouco com essa, né, visão espontânea dos fenômenos educacionais que acontecem e pensar, não é, academicamente, conseguir colocar o problema dentro de um campo conceitual. Isso não é fácil, não é difícil, é trabalhoso, né? Prefiro dizer assim. E aí, essa introdução, né, que tem o primeiro pontinho em azul ali e os 2 pontinhos pretos, constitui a primeira rodada do projeto. Aí, depois, vocês vão adensar o referencial teórico, aí, juntamente com a colaboração do orientador, descrever a metodologia que vai ser utilizada, né, e tudo mais que for necessário, dependendo do avanço da turma também. Só uma última ressalva aqui, depois vocês podem perguntar o que quiserem. O referencial teórico está separado aqui, depois da introdução, mas não quer dizer que vocês não tragam teoria logo no início, porque senão vocês não podem começar a falar sem ter alguma base teórica do que vão, né, abordar, para o problema da pesquisa não ficar numa mera descrição de um problema prático. Então, isso aqui achei muito interessante, Rita, porque tem estilos diferentes, né, de orientar. E eu me lembro que era uma reclamação grande, acho que do Pedro e sua também, que o aluno não construía o objeto porque ele não trazia nenhum tipo de teorização, não havia leitura suficiente no início. Quer dizer, pensar, eu vou dizer qual é o problema, as questões de pesquisa, depois eu vou falar da teoria.
Não, a teoria ela vem desde o início. Depois você vai, né, vai acrescentar mais informações, vai trazer outros autores em diálogo com o autor principal. Você não faz um problema, você não constrói, não formula um problema de pesquisa sem a teoria, né? Sem ler. Então, são coisas que estão relacionadas. Bom, então, acho que por hoje, em termos de exposição, é basicamente isso. Depois, quando a gente terminar tudo, a Aline pode até compartilhar os slides, mas é porque tem muita coisa que a gente não viu ainda, tá? Eu botei tudo junto, porque senão ia ter um trabalho danado de ficar separando aula por aula. Aí, mas já está tudo arrumadinho aqui, dá menos trabalho para mim. É isso, e aí fica à vontade para vocês perguntarem. Eu vou parar aqui a apresentação, e aí vocês têm a pergunta do Hudson, o Leandro também levantou a mão aqui. Deixa eu ver. Mas, se quiser, eu começo a responder e depois eu só estou achando aqui no site, que é uma pergunta. Está perguntando assim, sobre referenciais teóricos, né? Não sei se todo mundo está com acesso ao chat, acho que não é todo mundo, eu vou ler, né? Ele está perguntando para mim e para a Laélia quais bases filosóficas são sugeridas no curso para montarmos o projeto desse semestre até o trabalho final. Aí ele pergunta, né, se é materialismo histórico dialético de Marx, antropologia de Goethe, Freud é interessante a ser citado nos nossos trabalhos, está perguntando. Neoliberalismo é hoje visto como algo superado, mal comparando com a educação tradicional lá atrás dos jesuítas, é uma pergunta. Essas são dúvidas, né? Ele está dizendo que ele tem dúvidas, não posicionamentos. E até agora, até porque o atual governo combate nossa classe de professores. Então, assim, no geral, essa foi uma questão que ele foi comentando também. No geral, Hudson, a gente assim tem uma perspectiva plural, como diz sempre a Laélia, né, de bases e fundamentações teóricas no programa, tá? E na linha de representações sociais, a gente segue um referencial, que é o referencial do Sérgio Moscovici, que é da psicologia social. Tá? Então, o Moscovici ele tem base, ele recupera o conceito de representação coletiva do Durkheim, ele se inspira em Levi-Bloom, que é da antropologia, em autores da psicologia como é o Piaget, enfim, é um referencial que está na linha de representações sociais. Na linha de políticas, são vários referenciais também. Você pode ter um referencial mais próximo de uma perspectiva marxiana, você pode ter, né, isso a Laélia pode explicar mais, pode ter enfoques que se aproximam do cotidiano, que é da Inês, enfim, né? Então, são várias perspectivas, e a linha de TIC também. Então, não tem no programa uma base filosófica, né, específica, porque a gente trabalha com várias orientações teóricas. E isso, quem vai te dizer é a orientadora ou orientador. Tá? Então, aí você vai ver assim, que linha teórica segue a pessoa, o professor ou a professora que vai te orientar. Tá? A Elia pode complementar. Não, perfeito, Rita. E assim, eu acho que se a gente tivesse no mestrado nos anos 80, eu diria que você ia achar a maioria dos professores marxistas ou neomarxistas. Muito, muito Gramsci, certo? Mas, quer dizer, as coisas foram, como eu disse antes, os programas foram crescendo e as pessoas foram também trazendo novos estudos, novos referenciais. Então, não tem como, a nossa linha de políticas é um tema, não é, plural por excelência, né, uma área complexa que você pode estudar a partir de diferentes perspectivas. Obviamente que para estudar políticas tem que compreender o que é o Estado, né? Ter uma definição de políticas. Agora, como e quais são os autores que vão ser privilegiados, aí eu vou lembrar da nossa amiga Mônica, a uma colega nossa que já se aposentou. Ela dizia assim, de uma forma muito interessante até, mestrado, cola no orientador. Doutorado, você voa. Quer dizer, que no doutorado, a gente espera que o aluno tenha mais... Não quero dizer que no mestrado a pessoa não possa trazer
não é? Mas como é o primeiro trabalho científico propriamente dito, é o início da carreira, não é? Às vezes ele precisa de um norte. Agora não quer dizer que não é uma seita, não é uma religião, não é, né? Vocês todos são inteligentes para estudar, para pensar, para questionar, mas tem que questionar com base também, não é não li, não gostei, né? Não li, não gostei, está assim de gente, né, atualmente, a coisa ali gerada. Tem que se fundamentar, e não tem uma resposta única, Hudson, não tem. Isso aí você tem que dialogar com o seu orientador, e realmente eu acho que sim, que todos nós somos professores com alguns anos já de experiência, né? Quer propor uma coisa nova, vai lá, mas estuda, né? Antes, e traz que a gente acolhe, a gente discute, a gente aprende muito com os alunos também. A gente aprende bastante, né, Rita? A gente aprende direto. Eu estou lendo uma tese, que eu tenho uma banca amanhã, eu estou tão chateada, porque ela é tão difícil de avaliar, porque ela é muito boa, entendeu? Quando a tese é ruim, você diz assim, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. É toda arrumadinha, intercalada teoria com epistemologia, com método. Chega a ser chato, porque a pessoa parece uma professora me ensinando o tempo todo. Quando eu penso em perguntar uma coisa, ela responde na página seguinte. O que eu vou dizer no raio dessa banca? Estou procurando os defeitos ali. É claro que eu vou fazer uma boa avaliação, mas a gente aprende, né? Aprendi tanto com essa tese de ontem, entendeu? E assim, eu não acho que a gente tem que dizer isso. A gente aprende com os alunos bastante, dependendo, né, deles. Do quanto tem para nos ensinar. Pois não. Desculpa pela pergunta, assim, eu acho que eu joguei vocês na fogueira, né? Assim, que é uma pergunta bem assim, bem política. É o Hudson que está falando. Mas a intenção não foi essa, assim, até porque assim a gente vê a luta de classe, o Marx, né, assim, e a educação brasileira é baseada no marxismo, né? Hoje em dia, né, você vê a guerra do outro lado contra a gente, né? Assim, mas tem isso foi há um tempo atrás, viu, Hudson? A gente tem hoje muitas perspectivas teóricas. Muitas. Eu acho que só desculpa dizer, só o atual presidente vê comunista debaixo da cama, em todo que é lugar, entendeu? E assim, a esquerda toda dominando as universidades. Não é bem assim, não. Você tem de tudo, gente. Cresceu muito a área da educação. Hoje não se pode dizer que a educação brasileira é marxista. O que houve, que eu acho que, aliás, muito propriedade, muita tristeza, foi um avanço muito grande, não é, em políticas de inclusão, não é, políticas de ampliação de acesso, políticas de acolhimento, políticas de gênero. E isso foram conquistas, não é? Isso foi por um conjunto de reivindicação de várias fontes, não unicamente da universidade, da sociedade de uma maneira geral. Eu penso assim. Então, eu acho que não dá para dizer que a educação é marxista. Eu acho que isso é o fantasma que assombra, né? Assombra o senhor Barriga lá, desculpa, não aguento ver a cara daquele ministro da Educação. Professora, assim, não seria uma coisa ruim, né? Elas estão rindo porque elas sabem de quem eu estou falando. Era um seriado, Chaves. Mas aí eu vou ofender o senhor Barriga, não é? Estou gravando o raio da conversa aqui. Não posso fazer nada. Que eu acho tão estranho aquilo. Desculpa, mas eu estou no meio acadêmico, a gente tem que falar. Não tô, né? A gente fala de tudo, não pode. O Hudson, você fez uma provocação, você está ouvindo agora. E assim, eu acho que tem muito mais coisas que a gente pensa na educação, né? Um pouco de tudo. Pois não. Professora, não foi um posicionamento, não, até porque eu não concordo com o atual governo, né? Foi uma pergunta, eu sei que foi meio assim, jogado na fogueira, né? Mas até desculpa se pareceu um pouco... Escuta, vocês têm liberdade de perguntar o que quiserem, que a gente está na academia, pelo amor de Deus.
Vocês perguntaram o que quiserem e a gente responder como a gente acha que tem que responder. Graças a Deus não chegamos no ponto ainda, né? De que Deus nos livre que a gente chegue. Quem é mais velho aqui que viveu a fase de chumbo aqui sabe do que eu estou falando. Quem é muito novinho aqui não sabe, mas quem já passou né, de muitos, viveu um período muito triste aqui no Brasil. Então, a gente não quer isso de volta, não. Eu acho que ninguém, a maioria não quer, graças a Deus. Não entendi mal você, não, Hudson. Entendi que é uma curiosidade legítima que você tem. Eu acho que no final ficou um pouco misturado com o negócio do jesuíta. Até. A questão era se o neoliberalismo hoje em dia é comparado com a educação tradicional, né? Com a questão dos jesuítas, quando vieram para o Brasil, né? Eu não entendo isso assim, não. Isso é uma coisa superada, né? Não acho, não. A gente está no meio das políticas neoliberais, eu acho. Né? Exatamente, que é a ausência do Estado como provedor dos serviços essenciais. A gente está vivendo no meio de políticas neoliberais, privatização, não é? Enfim, achei interessante que o ministro da Educação, hoje ele chamou o auxílio emergencial de transferência de riqueza. Você viu isso, Rita? Transferência de riqueza, me poupe, né? Transferência de riqueza, se ele pagasse 50% do salário dele e doasse. Aí era transferência de riqueza. É muito absurdo que a gente tenha ouvido desse cidadão, que a gente fica se perguntando como é que ele ainda tem a capacidade de dizer de se dizer assim, sou professor, né? E a gente, na verdade, está vivendo o ápice do terceiro setor no processo educacional, né? Justamente a gente está vendo aí a busca, o desmonte do que foi duramente um pouco conquistado, porque a gente teve alguns pequenos avanços historicamente, mas houveram, né, durante o contexto histórico da legislação educacional brasileira. No entanto, o que a gente vê hoje os pacotes educacionais, né, as corporações educativas, né, transpostas como se fossem as milagreiras salvadoras da situação, para o desmonte total do que ainda tem do setor público, de olho no financiamento né, desses recursos, né? Ou seja, querer que o público financie o privado. Na verdade, é o ápice que a gente está vivendo isso, né? Então, é algo assim surreal mesmo, todo esse processo. É verdade, é verdade. Estou vendo Raquel e Jamara com as mãos levantadas. Eu também levantei, professor, é bem rápido. Quem eu recebi Leandro que está falando, está me ouvindo? Pode falar que não apareceu. Eu recebi agora um e-mail assim, sobre orientação de dissertação e tese, tá? Aí, quando a gente faz lá a entrevista, né, a senhora participou da minha entrevista, vocês perguntam lá no nosso anteprojeto se a gente tem intenção de mudar o projeto sim ou não. Aí, nesse texto que redigiram, vem escrito: prezados, estou orientando tese e dissertação às terças-feiras e disponho de um calendário para entrega os seminários. Para a próxima terça-feira estarei livre, seria a partir das 14 horas. Preciso que envie seus projetos antes, né? Então, a gente, né, que está no primeiro semestre, a gente tem um anteprojeto, né? Porque a gente ainda está tendo as aulas e as orientações. Então, eu recebi esse e-mail de Sônia Mendes. Não sei se ela vai ser minha orientadora. Sônia Mendes é a coordenadora da linha de TICP, tá? Ah, tá. Aí não, também, porque eu não tenho orientador. A gente manda o quê? O anteprojeto? Eu acho que ela quer, como ela chegou um pouco depois, ela quer saber o que vocês entregaram, né, no processo seletivo. Se ela não participou da entrevista, eu imagino que seja isso, né, Rita? Tudo indica que ela seja sua orientadora, mas a gente pode ver isso depois. Ela está querendo saber o seu material, né, conhecer seu material.
Ela quer conhecer, então, o meu Lattes e o anteprojeto. Pode ser isso que eu mande para ela? Manda o que você entregou para o processo seletivo, porque você não tem outro ainda, né? Não, é porque a gente, como não teve aula, né? Então a gente não... E sem o orientador também, a gente não eu não comecei a escrever empiricamente. Eu não gosto de escrever assim, dessa forma, empiricamente. Eu vou lendo e fazendo algumas anotações. Então, o que eu tenho é o anteprojeto, né? Então, é isso que você passa para ela, tá? Mande isso para ela. Eu só queria fazer uma ressalva do que a gente falou aqui, né? A gente falou do desmonte, né, do trabalho, mas só uma coisa que eu acho que é importante. Estamos todos numa instituição privada, né? Eu acho que é importante a gente saber isso. E temos, nós aqui como professores, né, da Estácio, vocês, nós temos muito orgulho do trabalho que nós fazemos aqui, independentemente do que, não é, do que se possa dizer aqui e ali, porque a gente trabalha seriamente e a gente tem, né, é um programa que começou, não é, no início dos anos 2000, ele começou como todo o programa com a nota 3, tá? E logo na primeira avaliação ele passou para a nota 4, que é a nota da maioria dos programas, e a gente tem mantido essa coerência, né, com os ensinamentos da professora Alda, que montou o programa, tanto que a gente segue um pouco a metodologia dela ainda, tá? E somos gratos por ter o nosso emprego na instituição privada. Acho que é muito importante de deixar isso muito claro, e até porque tem colegas nossos aqui também. Porque, assim, uma coisa é você fazer uma crítica genérica, outra é você cuspir no prato que come, né? Digamos, no popular, assim, não é muito nosso perfil. A gente... Por uma questão de coerência também. Cara, eu, da minha parte, estou falando por mim, mas eu acho que alguns colegas concordam também. Eu acho que a Raquel também está com a mão levantada. Já são... Tem Raquel, Jamara e Cláudia. Tem Raquel, Jamara e Cláudia. Pode ser eu? Pode. Tem Raquel. Pode. A minha dúvida é mais prática, né? É sobre o trabalho que a gente tem que entregar. Tá boa, minha? Porque às vezes, professora, a gente tira a imagem porque a internet onde eu estou, que é na parte mais aqui, é muito ruim. Muito bem, Marcela, estamos ouvindo você bem. É Raquel, né? É Raquel. Aí, professora, porque assim, a gente tem um anteprojeto, né? A gente vai aproveitar o conteúdo que nós já escrevemos e organizar de forma com que dê quantas páginas? A minha primeira pergunta, né? A introdução, ela nesse primeiro momento, ela deveria ter quantas páginas? Outra pergunta, no meu caso é estudo de caso, mas enfim, na minha situação aqui, na minha pesquisa, eu faço um estudo de caso. E aí, eu nunca fiz um estudo de caso. Como eu abordo isso na introdução? Inicialmente, eu coloquei aqui, né? Por exemplo, iniciei assim, a pesquisa aqui apresentada utilizará o método estudo de caso, né? Em que podemos observar toda a problemática. Aí falo que vai ter entrevistas, gráficos, mas eu não sei onde farei isso. Por enquanto, a minha intenção era fazer na escola onde eu trabalho, mas eu não sei como isso acontece, não sei se eu poderia ir lá. E não vai ser aplicado agora, o novo ensino médio não vai ser aplicado em toda a rede, vai ser em escolas específicas. Então, como eu abordo isso? Então, são essas duas perguntas. Raquel, só uma coisa... Rita, só um instantinho. Patrick, você está na turma certa? Patrick? Sim, estou. Você está fazendo mestrado? Voltou para o mestrado? Não. Meu Patrick era doutorando, né? Sim, sou. Entendi. Tá bom. Tá bem. Eu pensei que estava na aula errada, mas tudo bem. Prossiga, Raquel. Raquel, eu acho que você está pensando na metodologia antes de ter um problema de pesquisa. Então, a gente está assim, começando a trabalhar com vocês a contextualização do tema, a problematização. Aí você já está lá preocupado com a metodologia. Sim, então você vai aproveitar o que escreveu, dependendo. Você tem que conversar com sua orientadora, porque você fez sozinha, né? Tem que ver o que... Tive encontro com ela ainda, não consegui, não teve esse contato.
Mas tenha calma, que vai... É porque Vocês vão fazendo aos poucos, gente. Assim, eu entendo a ansiedade de já pensar um projeto pronto lá na frente, mas assim, tem o tempo da leitura, o tempo do amadurecimento, né? Então, assim, por exemplo, em relação a páginas, a gente não vai medir por páginas, a gente vai medir pela coerência do que vocês escreverem, né? Então, tem introduções que têm 7, 8, 9 páginas no seminário de dissertação. Aqui, vocês estão começando a fazer. Então, é difícil você mensurar o número de páginas. É importante, assim, que tenha essa contextualização, o problema de pesquisa, só que a gente não pediu introdução para a próxima aula, né? Então, se a gente seguir o calendário que a gente está propondo, a próxima aula é vocês responderem aquelas questões, né? Porque eu acho que ajuda, isso vai ajudar vocês a depois pensarem na introdução, no problema, na contextualização, no referencial teórico, para chegar na metodologia. Eu fiquei pensando, professor, o meu trabalho, por exemplo, como eu não tive orientação, eu pensei que todo o meu trabalho estaria baseado no estudo de caso, né? Na análise do que eu ia recolher, do que eu ia fazer, do que eu ia entrevistar. Por isso que eu fiquei em dúvida em relação a isso, como eu ia abordar... Mas você tem que ter um tema, que tema que você vai estudar? Você vai fazer estudo de caso sobre qual tema? Então, eu estava falando no início, né? Eu estou pesquisando essa introdução, né, do novo ensino médio a partir do ano que vem. É isso. Aí você precisa começar por aí, ler sobre isso, ler sobre o ensino médio, ler sobre o novo ensino médio. Primeiro você começa por aí, para depois ir amadurecendo, né, essa contextualização, o problema, para depois lá pensar no estudo de caso. Que vai ser uma metodologia, você precisa saber onde você vai fazer, né? O que caracteriza o estudo de caso, qual o contexto que você vai estudar, que vai caracterizar um estudo de caso. Isso tudo é lá na frente. Então agora, o que a gente recomenda é que vocês pensem naquelas questões que a gente vai discutir semana que vem. Uhum. O tema, assim, qual que é o tema, o que você já leu sobre esse tema. Então, assim, a gente não vai perguntar o que você leu sobre estudo de caso, a gente vai perguntar o que você leu sobre ensino médio, sobre esse novo ensino médio, né? Porque precisa começar daí. Pode ser que seja estudo de caso e pode ser que não, né? Tem que ver. Principalmente agora, com a pandemia, vai ser mais difícil. Aí ficou a minha dúvida. Tem que aguardar. Não é assim, eu acho que você está pondo a carroça na frente do boi, como a gente fala, né? Eu acho que primeiro precisa definir o tema de pesquisa, esse objeto, ler sobre isso, né? Porque aí você vai pensando no problema de pesquisa, nos objetivos, para depois você chegar na metodologia. Entendi. Tá ótimo. Já está quase na hora, né, Rita? Ainda tem Mari tem Cláudia. De repente, eram questões rapidinhas. Quero falar rapidinho. Sou eu, a Jabara. Vou ficar com a câmera desligada. Eu só prestei atenção aqui na questão que a professora Laélia falou, como que ela está aprendendo como na banca dessa tese que ela está fazendo a leitura, né? E a minha pesquisa, eu quero apontar algumas questões que ficaram bastante evidentes, né, com o uso das tecnologias e professores que não sabiam usar as tecnologias para a educação. E que, ao final das contas, quem ensinou para eles foram os alunos deles, né? Eu me recordei disso que a professora Laélia falou que está aprendendo bastante, né? Que não tem o que corrigir por enquanto, né, professora? E eu vou achar. Que maldade! Não faça isso, não faça isso. Um objeto meu de estudo é esse aprendizado do professor com o aluno, né? Essa docência, né, de Paulo Freire, tão mágica. Eu acho isso assim mágico, o professor que é aberto a aprender com a escrita do aluno, com o saber do aluno, né? com o contexto dele. Eu acho assim
emocionante, bonito, um professor que tem essa postura, né, de saber aprender com o seu aluno. Era só essa observação que eu queria fazer. Bom, Rita, o que fazemos? Tem a Cláudia ainda. Cláudia, eu não sei se... Oi, dá para escutar? Dá, Cláudia. Então, eu ia fazer um comentário e a professora acabou puxando também em relação ao desmonte, né, que foi falado. Aí, puxando assim para a minha linha de pesquisa, no último encontro que nós tivemos, os assuntos que foi puxado foi justamente se acontece um fenômeno diferente, alguma catástrofe, a humanidade ela tende a buscar resolver isso, até encontrar inimigos, né, entre grupos diferentes, cada um querendo representar os seus anseios, né? E, assim, dependendo do que o pesquisador faz em relação ao que está acontecendo no mundo, não existe um desmonte, existe uma mudança, entendeu? E eu acho que esse momento é exatamente assim. Nós estamos aqui sentados, debruçados sobre todas essas questões que são administrativas, que são de alfabetização, que é justamente o meu interesse, como é que tudo isso está influenciando a minha aula, minhas crianças alfabetizarem. E é interessante a gente não abrir mão do preconceito e pensar sobre o assunto de uma maneira mais direcionada, né? De pesquisa mesmo. Porque, na verdade, eu não acredito que existe um desmonte, existe uma mudança. E essa mudança vai para cima ou para baixo, dependendo de nós que estamos pesquisando, né? Então, era só essa observação que eu queria fazer, e acabou que a professora também falou que nós estamos aqui numa instituição privada, trabalhando também com qualidade, né? E também debruçado sobre essas questões, né? Mas, Cláudia, só um instantinho. O fato de eu falar que a gente está na instituição privada não quer dizer que a gente concorde com o desmonte do setor público e dos serviços essenciais. Não. Eu não estou falando que eu também concordo. Eu estou abrindo mão do juízo de valor, entendeu? Eu não estou dando a minha opinião pessoal em relação se é certo ou errado fazer o desmonte. Eu estou pensando em relação ao momento que nós estamos vivendo. E como é que esse momento está agindo sobre todos nós, né? Eu vim de uma universidade federal e eu sou apaixonada pelo curso que eu fiz, né? Defendo com unhas e dentes a UFRJ, mora no meu coração para sempre. Não concordo com o governo atual, mesmo, entendeu? Não estou defendendo nada do que está acontecendo, mas estou pensando em relação ao que aconteceu para a gente chegar a esse ponto. Por que existe esse grupo agora na rua gritando essas coisas e falando de uma maneira tão louca sobre coisas que nós sabemos que não é verdade? Como educadora, eu estou pensando o que foi que levou, né, essas pessoas a esse ponto. Não estou dizendo que eu estou a favor do desmonte. Eu estou pensando sobre o que levou, né, as pessoas chegarem a esse ponto e que influenciam diretamente ao meu aluno na sala de aula, que ele repete essas coisas para mim. Crianças de 7, 8 anos, elas repetem esses conceitos para mim o tempo todo, entendeu? Eu estou pensando sobre o caso em si, sem julgar se é certo ou se é errado. É errado, ponto, entendeu? Mas eu estou tentando entender, trazer para o diálogo os motivos que levam a isso aí. Se eu, como professora no ensino fundamental, nesse momento, posso levar minha pesquisa para mais na frente eu mudar isso, entendeu? Aonde é que eu posso intervir, se é que a gente pode intervir, né? Para mudar, porque isso aí aconteceu de alguma maneira, né? Não chegou a esse ponto de loucura na rua do nada, né?
Cláudia, Oi. desculpa, independentemente do que você vê na sala de aula, aí, desculpa, mas eu vou me colocar politicamente. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito delicado em termos de ataque a instituições, entendeu? Que a gente, como educador, a gente não pode simplesmente fingir que não está acontecendo e colocar a culpa no que passou. Enfim, eu não queria entrar nessa discussão, não, mas aí, Rita, só pode... Vamos encerrar a aula, porque senão a gente vai entrar numa coisa que a gente não... Dá licença, mas a palavra desmonte, ela está relacionada à questão orçamentária. É o orçamento que foi cortado e desmontou as instituições de ensino, é isso. Tá certo. Sim, então. Quem é que está manejando o orçamento? Centrão, né? Que tem o orçamento na mão. Não quer ninguém na escola. Pois E disso ninguém pode fugir. Quando se fala em desmonte da educação no Brasil, é não ter dinheiro, não ter investimento, não ter interesse, não ter vontade política que as pessoas estudem. Não tem a questão privada, pública, mais a pública, né? Mas a ideia é essa, vamos desmontar, não tem dinheiro, acabou. Pronto. Quando se fala em desmonte, é isso, gente. Ficou um pouco confuso para mim, mas a gente vai ter muito tempo de conversar ainda, né? Eu acho melhor... Eu acho que eu não soube formular a minha pergunta, porque não era realmente uma pergunta política, não. Não era mesmo. Eu trouxe muita coisa junta, eu, de repente, não soube formular o que eu estou perguntando, entendeu? Mas é natural, isso acontece com você, acontece comigo, acontece com todo mundo, né? A gente está aqui, não tem ninguém censurando ninguém. Sim, mas assim, a minha pergunta assim, meio que ficou sem um diálogo, porque não é uma questão política, é uma questão de uma dúvida mesmo, entendeu? Então, qual é a dúvida? Nos últimos minutos, né, Rita, que a gente já está aqui para lá de... Não, eu vou fazer assim, eu vou tentar formular essa pergunta de uma forma que ela não caia no campo da política, para depois eu refazer a pergunta, certo? Obrigada. Tem tempo, né? A gente tem tempo, tem espaço. Você pode formular, Cláudia. Se você pode... Você quer fazer... Acho que o que não ficou claro aqui para o grupo foi a sua pergunta mesmo. Até tem um comentário aqui no chat também. Aí, se você tiver em mente o que você quer perguntar, você pergunta e depois a gente... Sim, eu vou tentar ler a parte do texto da onde eu tirei isso, que foi orientações da TRS, né? Tá assim. Sempre acontece uma representação, uma representação social quando tem uma mudança, né? Tá assim, as informações, crenças ou especulações são partilhadas, gerando o aparecimento de posições majoritárias, né? Ocorre fundamentalmente em 3 tipos de fenômeno: dispersão da informação, enfoque e pressão, certo? A minha pergunta é, se todos esses acontecimentos que estão tendo agora, né, não tem a ver só com o desmonte, tem a ver com o comportamento geral, né, dessa briga que está acontecendo nas ruas, né? Se isso a gente não está testemunhando o aparecimento justamente de uma representação, né? Ou de mais de uma representação. Mas aí, Cláudia, eu acho que tem uma questão anterior, né? Porque você mencionou noções que são da teoria das representações sociais, quando você tem um objeto de representação, né? Que é a dispersão, focalização, isso que você falou. Mas você precisa ter um objeto, que você não está... Então, não tem sentido você trazer essas questões sem ter um objeto. Então, por exemplo, existe um objeto que as pessoas estão formando representações, né? Um objeto que pode dar margem ao pensamento social. Aí as pessoas vão pensar naquele objeto. Exatamente, o pensamento social. Mas vão selecionar, mas você precisa ter o objeto. Então, como você está falando de uma maneira genérica, aí eu acho que é por isso que não deu para entender. Sim, foi isso que eu falei, eu não soube formular a pergunta, eu usei exemplos que acabaram provocando essas representações das próprias pessoas, entendeu? O momento
coloca as pessoas nessa posição de defesa, né? E a minha pergunta era exatamente isso, ligada à minha pesquisa sobre como é que essas representações, como é que esses momentos, como é que essa, por exemplo, a pandemia, né? A pandemia, o isolamento, tudo isso foram questões que levaram a população, a esse movimento de se dividir, cada um buscando o seu representante, né? O que vai de acordo com seus anseios, né? A minha pergunta é se isso pode ser encarado como um momento de dispersão de informação, de pressão. Conceito, Cláudia, o que eu te recomendo? Leia Construção do Objeto de Pesquisa em Representações Sociais, do Celso Pereira de Sá, tá? É um livro de cabeceira para quem estuda representações sociais, tá? Quem é da linha de representações aqui, já estou recomendando, tem que ler esse livro. É um livro pequeno que o Celso Sá escreveu para quem está começando a estudar representações sociais, tá? E aí ele vai falar como que se constrói um objeto de representações sociais. Porque eu volto para você está usando noções da teoria sem ter um objeto. Então, fica confuso. Para a gente entender, fica confuso teoricamente também. Então, é isso que eu estou buscando, esse direcionamento, entendeu? Leia, ele tem em PDF esse livro, aí qualquer coisa vocês me pedem, eu mando. É fundamental ler a Construção do Objeto de Pesquisa em Representações Sociais, que aí o Celso Sá vai falar isso. Como que você constrói um objeto de pesquisa em representações e como que você escolhe esse objeto, tá bom? Então, eu gostaria muito. Aí eu acho que vai esclarecer melhor para você, tá? Obrigada, hein? Ainda tem a Mônica. Se eu achar aqui na minha pasta, eu já ponho aqui no chat, já aparece na pasta da disciplina. Oi, Laélia. Não, é que a Mônica ainda levantou a mão aqui. A Mônica. Eu levantei sim, mas a minha questão é bem objetiva, era só porque a Aline acho que não tem acesso ao chat. Algumas pessoas estão precisando sair, então, na ansiedade como eu... Ela ia pôr o número, né? Pois é. Fazer isso agora. Tá bom. Aí, obrigada. Gente, muito obrigada, tá? E espero que a gente se encontre na próxima quinta, né? Com alegria. Quarta. Com alegria, com muitos estudos feitos, né? Com textos começando a serem desenhados. Aí eu peço a gentileza, pessoal, de mandar com o DDD, tá? Pedindo para eu adicionar no grupo. E amanhã, professora Laélia, eu tiro outras dúvidas com a senhora ou com a professora Rita, que é em relação ao encaminhamento da ementa e da definição de onde vai ser disponibilizado esse material, porque eu não tenho acesso a essa disciplina como a de ontem. A Rita não mandou. Eu já consegui colocar tudo lá na pasta. Eu acho que você precisa ser acrescentada na equipe, Aline. Talvez seja por isso. Aí a gente só te acrescenta na equipe e aí você... Eu acho que é isso. A gente pode resolver isso depois. Tá, tudo bem, sem problema. Eu coloquei tudo lá. Se você entra na outra, você tem que entrar nessa aqui também. Né? Pois é, eu achei estranho também, eu não consegui. Porque eu já disponibilizei praticamente todo o material e encaminhei uma lista para a professora Laélia de alguns livros que eu, mesmo procurando, né, na rede, toda na internet, eu não consegui encontrar nenhum PDF. E aí a minha dúvida seria mas, na verdade, foi mais da literatura complementar, tá? Aline, falamos disso depois. Amanhã vai ser qualquer contato meu com você. Sem problema. Estou lá. Então, eu vou sair. Tá, eu estou esperando carregar. Obrigada pela aula. Eu estou esperando carregar aqui a construção do objeto, eu vou vai para a pasta da disciplina, para quem acessar, e eu vou ficar até a gravação parar também. Aí vocês podem estar indo. Então, um beijo a todas e até boa noite. A gente fala depois. Tchau.
noite, pessoal. Boa noite, gente. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, pessoal. Bem. Boa noite. Tchau, tchau. Olha lá, motor. Para quem está aqui ainda, eu pus o livro para o pessoal de representações sociais, tá? Deve estar na pasta. Como é que faz o download aqui?